Boa noite a todos. Eu venho falar sobre o artigo Estado da Arte sobre o uso do Scrum em ambientes de desenvolvimento distribuído de software, com os autores Eneide Oliveira e Rosângela Lima. Bom, em que contexto dá o artigo? Como hoje o mundo está globalizado, as empresas atuam em diferentes regiões do planeta. Então elas têm funcionários geograficamente distribuídos e para auxiliar no gerenciamento da empresa e de suas tarefas, é, principalmente as empresas de tecnologia, elas utilizam de metodologias ágeis para o desenvolvimento de software, como, por exemplo, o Scrum. Então, o artigo ele faz um estudo de como seria utilizado o Scrum em empresas geograficamente distribuídas. Por exemplo, a Google, que tem funcionários em várias partes do continente e em diferentes continentes do mundo também. A motivação do trabalho. Bom, a motivação desse trabalho surgiu com a necessidade de saber a atual realidade do estudo e pesquisa sobre a adaptação do Scrum. Há projetos que possuem equipes geograficamente distribuídas, a fim de identificar os principais problemas que estão sendo enfrentados, assim como as possíveis soluções adotadas. Então, o artigo quer saber como está o atual realidade do Scrum com as empresas alocadas, com funcionários alocados em diferentes partes do mundo e saber quais que são os problemas enfrentados, né, para essas empresas, como, por exemplo, comunicação, que pode ser por causa de que as pessoas falam idiomas diferentes, né? Então pode ser que tenha alguma falha assim de entendimento de algumas coisas da empresa. Bom, os objetivos do artigo. O objetivo do artigo é apresentar o estado da arte do uso do Scrum, equipes distribuídas geograficamente, ressaltando os problemas, desafios e alternativas de solução no contexto de gerenciamento ágil de projetos em desenvolvimento distribuído de software. Bom, aqui eu vou falar algumas características do Scrum. O Scrum, ele, alguma característica é entregar entregas flexíveis conforme as necessidades do mercado do cliente. Então ele vai meio que se adequando ao que o cliente quer naquele exato momento e vai tentando, por ciclos, fazer essa entrega para o cliente. Flexibilidade dos prazos para antes ou após o planejado inicialmente, pequenos times. Então, por isso que tem essa característica, né, que um time muito grande a comunicação pode ser um pouco falha. Então, se utiliza pequenos times para que a comunicação fique só entre eles e tenha uma pessoa que converse com o externo do time. E assim o time fica focalizado nas tarefas dele e não com tarefas externas que não sejam relevantes para o time. Revisões frequentes do progresso do time. Então, uma característica né, que é fazer uma revisão de como está o progresso do time, como estão o progresso das pessoais. E ele vai vendo o que pode melhorar, sempre a cada final de sprint ele vai vendo o que pode melhorar e o que pode ser e as novas ideias né, que pode trazer para o time para fazer um melhor desenvolvimento de software. Colaboração entre os membros, então já é fato que o Scrum ele preza a comunicação, né, e também colaboração entre os membros. Então, se no Scrum tem uma prática adotada que é a Daily, que basicamente de manhã, à tarde, né, depende do horário que o time se organizar, todo o time se reúne para fazer uma reunião e falar o que você fez, o que você vai fazer e se você tem problemas de impedimento para não passar. E assim, seus companheiros já sabem quais são os problemas que você está enfrentando e se alguém souber resolvê-los, já te auxilia nesses problemas. Orientação com objetos de comportamento bem definidos. Bom, outras características são metodologia baseada em ciclos, né? Então, o Scrum trabalha em sprints, que estão bem definidas de acordo com o time, pode ser de uma semana, 2 semanas, um mês. Reuniões em todo começo de sprint, que basicamente tem a daily, que é todo dia, o review né, da sprint, que você mostra é, o, pro- o- as tarefas que você desenvolveu para o cliente. Tem a retrospectiva, que você fala, o time todo se reúne para falar como foi a sprint, o que eles poderiam melhorar. E também tem a reunião para realizar a organização de todo o backlog para a nova sprint. Tem o Product Owner, que ele basicamente faz a conexão do cliente com o time. Então ele vai vendo as necessidades do cliente e tenta trazer tudo isso
para o- uma nova sprint ou ver se consegue alocar na sprint atual. O Scrum Master, que ele é meio que o organizador do time, né? Então ele que vai fazer as reuniões, ele que vai organizar o time em si e vai tentar resolver todos os problemas que o time tenha externamente. Bom, a metodologia utilizada no trabalho vai levar. O trabalho realizou um levantamento biográfico, né? Para a finalidade de mostrar o estado da arte do scan distribuído. E nesse levantamento biográfico, ele encontrou 25 trabalhos. Desses 25 trabalhos, 6 foram descartados por não atender aos critérios da pesquisa. E dos 19 considerados, 3 foram publicados no ano de 2007, 3 em 2008, 8 em 2009, 4 em 2010 e 1 em 2011. Então, basicamente, são bem recentes, né? De 10 a 15 anos, mais que são esses trabalhos. Então, pode ser que tenha mudado muita coisa, mas acredito que ainda como é bem relevante o trabalho porque nem todos utilizam metodologia ágil de forma definitiva, né? Dentro da empresa. E o principal objetivo desse levantamento bibliográfico é identificar os problemas e desafios mais comumente citados em trabalhos de estudo do caso que envolve o estudo do Scrum, juntamente com o desenvolvimento distribuído de software e quais as soluções adotadas para vencer esse desafio. Então, após fazer esse levantamento bibliográfico de esse estudo, né, eles viram quais que são os problemas mais comuns entre esses trabalhos, fez meio que uma ligação entre os artigos, tentou fazer assim quais são os problemas mais repetitivos que aconteceram sempre nos outros trabalhos, né? Bom, resultados, né? Então, como o artigo quer saber quais são os problemas encontrados, então, diferenças culturais e linguísticas, né? Já era esperado por ser uma equipe distribuída geograficamente, ela vai ter, pode ser que a pessoa seja brasileira, outra pessoa seja Estados Unidos, outra pessoa seja lá do Oriente Médio, então com certeza vai ter diferenças culturais e linguísticas. Às vezes a pessoa não vai entender o que você está falando, ou você não entende o que a pessoa está falando. Dificuldade de gerenciamento e planejamento. Então é característica como mesma coisa que da diferença culturais e linguística, né? Então, sem entendimento já vai ter dificuldade de gerenciamento e planejamento. Diferença de fuso horário. Então, como as equipes estão em diferentes partes do globo, vai ter diferentes fusos horários para cada pessoa. Então, uma pessoa às vezes tem que encontrar sempre horário em comum, tentar encontrar um horário em comum para funcionar direito. Só que, basicamente, você não vai conseguir ver essa pessoa toda hora no horário do seu trabalho. Então, às vezes a pessoa, enquanto é 5 horas da manhã no seu país, a outra pessoa já pode ter começado a trabalhar. Então, você já perde um tempo aí de comunicação com o seu parceiro. Dificuldade de comunicação já é esperado por as pessoas falarem diferentes idiomas, como você não fala, você vai falar em um idioma que eu acho possível, provavelmente poderia ser inglês. Então, se você não tem, se o time não conversa numa mesma linguagem, é muito difícil eles terem comunicação bem limpa, né? Dificuldade de colaboração, bom, não falta comunicação, já é de saber que vai faltar colaboração, né? Porque você não consegue falar direito com seus colaboradores, você não vai conseguir uma ajuda tão fácil assim. Bom, algumas das soluções propostas, né? Usar linguagem simples e clara para evitar desentendimentos. Desenvolver relacionamentos mais pessoais, então você tentar conversar mais com o seu parceiro de time, você tentar ter uma relação mais, mais pessoal. Uso efetivo de software de gestão, então isso foi uma coisa que as autoras encontraram, né? Que muitas vezes as empresas não utilizam efetivamente a metodologia ágil, né? Comunicação escrita, então, quando tem esse problema de fuso horário, tem que ter aquele. Como você não vai encontrar a pessoa sempre online, você às vezes tem que fazer uma comunicação escrita, sei lá, mano, um WhatsApp, um e-mail, videoconferências, né? Então, você fazer uma comunicação por vídeo, ver a pessoa, você tem uma conexão mais pessoal com a pessoa, né? Documentação escrita, então, isso é super importante, porque como desenvolvimento de software, e você até para futuramente, né, outras pessoas do time entrarem, ter uma documentação escrita é super importante para ela se adequar mais rápido ao time, né? Saber onde o time está e como ele chegou até lá. Promover a cultura do compartilhamento. Então, e aqui está uma tabela
das soluções propostas e dos problemas, né? Então, ele fala um pouco dos problemas de diferenças culturais e linguísticas, as soluções propostas foram linguagem simples e clara, para evitar desenvolvimento e desenvolver relacionamentos mais pessoais. Aí, na dificuldade de gerenciamento e planejamento, soluções propostas para colocação de membros remotos, definir um local base para equipes. Então, às vezes é difícil quando está remotamente, é difícil você planejar as coisas com o time. Às vezes falta comunicação, às vezes é melhor estar com o time já ali pessoalmente. Então, é legal ter algum lugar para todo mundo se agrupar para conversar, né? Uso efetivo de software de gestão. Aí ele fala algumas ferramentas, né, que podem ser utilizadas para ajudar, né, nessa solução, né? O Fire Scrum, o Pivotal Tracker, o Web Apps, o G100 e o X-Planner 2002. Bom, outro problema que eu também já falei de diferença fuso horário, aí comunicação escrita, né? Ferramentas, e-mails, fóruns de lista de discussão. Então aí a pessoa já consegue conversar por e-mail, por exemplo, você fala, faltou alguma coisa na tarefa. Você consegue arrumar isso quando você começa a trabalhar. Então já meio que vai direcionando o time, sabe? Dificuldade de comunicação. Uso de ferramentas centralizem a discussão de problemas. Videoconferência, mensagens instantâneas. Então, você ter o telefone do seu parceiro. Documentação escrita, linguagem simples e clara para evitar desentendimento. Aí ele fala algumas ferramentas, né? Ferramenta de conferência, o Skype, o e-mail para comunicação, o Wiki, para os inícios de discussão, o Tracking System, o Track Systems e o Smartboard. Dificuldade de colaboração. Aí ele fala uma solução que possa promover a cultura do compartilhamento. Então, você compartilhar as coisas que você está fazendo, a dificuldade que você está tendo em alguma tarefa, né? Isso com certeza vai ajudar você, como a empresa, né? A entregar todas as tarefas em dia. Usar o repositório único de produtos e processos. Então, basicamente seria ter um repositório centralizado, né? Para todo mundo saber tudo sobre o todo do projeto, né? Do conhecimento geral do projeto. Ferramentas. Aí ele fala de 100. Bom, a conclusão do artigo que o sucesso das metodologias ágeis dentro da empresa de tecnologia já existe faz tempo, né? Muitas empresas adotam metodologias ágeis, o Scrum. Eu mesmo já utilizo o Scrum faz muito tempo. Em toda empresa que eu trabalhei, eles utilizavam o Scrum. Então, em empresa de tecnologia, eu acho que é essencial ter uma metodologia ágil para trabalhar. Equipes distribuídas geralmente podem ter problemas, como já discutidos, né? De comunicação, falta de colaboração e entre outros. Utilizar ferramentas para auxiliar no gerenciamento do projeto e na comunicação do time. Então, como o artigo já citou, né, é essencial o uso de ferramentas para auxiliar o projeto em si, né, você comunicar melhor com o seu parceiro, ou se não, realocar melhor os funcionários, né, tipo, ao invés de deixar eles remotos, deixar eles locais mesmo. Aliar ferramentas com gerenciamento e empenho do time pode ser crucial para o melhoramento dos problemas enfrentados por equipes distribuídas. Minhas considerações finais. Bom, o sucesso das metodologias ágeis já há um tempo no mercado aí, né? Como já falei do Scrum, que é bastante utilizado. A comunicação, eu acredito que seja essencial, assim, dentro de um time, principalmente remotamente. Então, você tem que estar sempre, assim, comunicando com seu time, você não pode deixar de conversar com eles. Se tem algum impedimento, você já aciona alguém para auxiliar nesse impedimento, ou alguém para explicar melhor a tarefa. Auxiliar, auxiliar metodologia ágil com ferramentas, né? Então, utilizar as ferramentas aí que auxiliam na comunicação entre os parceiros, ou se não, no gerenciamento do projeto, né? Então, eu utilizo um board, né, Kanban, para auxiliar nas tarefas e no gerenciamento do projeto, e eu utilizo o Scrum para auxiliar no gerenciamento do time. Eu acredito assim, como ferramenta eu utilizo o Azure, que já tem um board próprio dele integrado, e a gente, no time, a gente utiliza o Scrum como metodologia ágil. Eu acredito que é super importante, assim, estar bem gerenciado o time, bem colocado, o time conversar. Acredito que seja isso.